das dúvidas, falou de Neymar, até daquela fala complicada, que ele mesmo se complicou na época, mas conseguiu abaixar a bola, reconheceu o que errou falando disso também, porque voltou ao Santos e tudo mais. Falou sobre o Tite e a intenção dele em continuar a carreira solo, mesmo caso o Santos procure o Tite aí no meio do caminho, que acho que é uma pauta que interessa bastante a vocês. Muita gente perguntou pra gente, mas existe a possibilidade do Tite assumir aí ao longo da temporada? Eu, particularmente, já tinha dito que não, que o Santos traz o Kleber Xavier para essa carreira solo que ele já tinha indicado que gostaria de seguir. Mas mais do que isso, o Santos confia e aposta em um trabalho, né? Mesmo que de uma primeira oportunidade do auxiliar para técnico, mas aposta numa segurança. Então, acho que eles vão dar esse respaldo para o Kleber. Acho que caso o Tite viria em um cargo diferente, acho que não como treinador, caso ele queira voltar a trabalhar também. Então, tem processos ao longo do caminho, mas ele falou sobre essa situação de querer ser mantido de treinador, também achei isso importante. Falou até de variação, Lucas. Falou de variação, então, Lucas. Se tivesse que separar pontos altos, né, da entrevista, porque como eu falei, ele não se expôs. Ele não falou, ele citou DNA ofensivo, que eu acho que é até um erro. Acho que nesse momento não era o caso de prometer time ofensivo. Mas ele não falou, não, meu time vai se impor, meu time vai marcar só alto. Ele falou, não, depende de jogo a jogo, tem contextos e contextos, o momento agora de pontuar e tudo mais. Sim. Contra o CRB, ele deixou claro que o Santos vai atacar, até porque é um time inferior. Contra o Grêmio já me parece que vai ser uma postura um pouquinho mais conservadora e tudo mais. E assim, a pergunta que foi feita sobre o 4-3-3, que foi a pergunta eu não gostei muito, mas a resposta eu acho que foi a mais interessante. Ele falou, meu 4-3-3 não é meu esquema preferido. E ali, no meio da resposta, ele evita falar de esquemas táticos, né? De cravar 3-5-2 ou 4-4-2. Mas ele fala de desenhos táticos. Então, ele, no meio da resposta, ele fala da possibilidade de ter 3 zagueiros, a possibilidade de jogar com 2 zagueiros, um lateral que não sobe e um ponta para dar essa amplitude. Ele falou de ter 2 volantes em linha, um volante mais fixo. Ele falou jogar com 2 pivôs. Isso me faz pensar em Tiquinho e David Washington. 2 atacantes na frente, 2 abertos. Então, que assim, era uma coisa que o Caixinha não via, por exemplo. O Caixinha chegou e saiu com o mesmo esquema tático. E ele fazia questão de falar do 4-3-3 dele. Então, acho que o Santos tem que ter o que já teve com o São Paulo, principalmente. Acho que o Santos não tem isso desde o São Paulo. É um time que a gente não sabe como vai jogar. Isso é muito legal. Porque se a gente não sabe, o adversário também não sabe. Porque as informações que eles têm, muitas vezes, somos nós que apuramos, né? Que trazemos. Perfeito. Então, beleza você saber os 11. Aí você ter jogadores capazes de serem zagueiros ou laterais, volantes ou meias, atacantes ou centroavantes, isso tudo causa uma dúvida no adversário, porque às vezes você olha no campo e você fala, opa, não é o que eu estudei. O que tem acontecido com o Santos é que toda vez que vai começar um jogo, a gente olha e fala, tá bom, 4-3-3. O último jogo foi assim. Chegou o César Sampaio, né? Ele treinou uma variação ali com 3 zagueiros. A gente falou, mano, será que é Luizão com 3 zagueiros? Era Luizão do lateral. Então, assim, a variação acaba sendo só de nomes, né? Não de táticas. Então, contra o CRB, eu não acredito em uma grande variação tática. Até contra o Grêmio, eu acho difícil que ele mude. Até porque tem pouco tempo de treino. Ele mesmo falou que espera a semana livre para dar cara ao time, né? Eu acho que, assim, dá para esperar algo contra o Ceará, porque o Ceará é na outra segunda. E aí você ganha ainda mais o final de semana para treinar. A folga deve ser ali só depois do Grêmio. Eu imagino que seja segunda-feira de folga, e ter na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para pegar o Ceará no Pacaembu, né? Que se espera um público legal, né? Faz tempo que o Santos não joga lá. Então, pro Ceará, eu tô esperando novidades. Pro Ceará, eu acho que sim. Pro CRB e pro Grêmio, eu acho que vai ser algo mais pontual. Assim, posso me surpreender, mas eu acho que vai ser. Inclusive, ele já deu spoiler que Soteldo não volta, né? Nenhum volta, né? Departamento médico. Inclusive, essa resposta foi muito boa. Eu acho que até ele saiu um pouquinho do personagem. Porque ele fala, não, porque eu cheguei na Vila e teve um profissional lá do Santos que me falou que fulano vai voltar a tal jogo. Eu falei pra ele, mano, não me fala, tô pensando em sair dele, não quero saber depois. Não vem me falar que Tassiano vai voltar. Não quero, eu quero saber do CIB. Quem eu posso? Ninguém volta? Tá bom, eu vou treinar com os que estão aí. Isso eu achei. Isso eu achei a parte alta do. E ele deu a entender que o Santos continua com os meninos nesse jogo que foram pra última, porque ele fala. Nós temos 13 jogadores da base e 3 jogadores que ainda são do 20. E aí dá para contar o Matheus Xavier, o Luca Meirelles, o Rian. Então, eu acho que vai ser basicamente a mesma lista de relacionados do jogo contra o Bragantino. Pensando em mudanças, eu acredito no Aderlan como titular. Entrou bem, é experiente e tudo mais, é um líder do elenco, já que o Luizão acabou falhando, não sei como é que tá a confiança dele.
Fora isso, eu sei que vocês estão esperando aí novidades, né? Daqui a pouco, talvez, no final da tarde, a gente consiga... Durante a live não vai dar, porque o Santos vai estar treinando exatamente nesse momento, né? Mas eu sei que vocês estão esperando a saída do Guilherme. Aí eu me pergunto, quem entra, né, gente? Tem esse ponto. Esse é o problema. Estão tantos desfalques na frente que aí a gente pede pra sair alguém. Você vai pôr o Matheus Xavier titular, sabe? Tipo, certeza que vou brincar do Matheus Xavier, né? Da família do Kleber, mas... Não, já chamaram ele de Professor Xavier também. Já estão jogando o X-Men pro jogo aí. Eu gosto quando vocês puxam pro lado da brincadeira saudável. Vamos lá, ainda sobre essa situação do Kleber Xavier, o pessoal tá comentando aqui sobre a coletiva e tudo mais. Eu gosto muito dessa piada. O Pedro perguntou se a gente é confiável. Esse casal é confiável. O Clô2 chegou, tá? Grande Clô2 tá aqui conosco. Ele tá falando aqui, ó. O Musset tá perguntando de você do Musset, ele já falou: olá, dupla talentosa. Eu sempre acho muito. O Clô sempre chega e coloca a nossa autoestima lá no céu. Obrigado pela participação de todos, tá? Ó, o Leonardo comentando aqui, ó, Tiquinho e David no ataque. É uma possibilidade pelo visto, tá, meus amigos? Eu acho que a gente vai ver essas mudanças acontecendo pouco a pouco, mas reforçando, eu acho que esses 2 primeiros jogos dele vão ser um pouco mais preservados na questão de tanto formação quanto elenco, que a gente já vinha vendo. Eu acho que a gente vai continuar observando isso com o Kleber nesses primeiros jogos, até porque início de trabalho, ele ainda tem que conhecer o elenco, entrosar, entender quem é quem, características, estudar isso legal para depois colocar a cara dele no time. Mas, pelo que eu entendi, a prioridade é o resultado. Então, vindo o resultado por mim, eu não sei por vocês, mas por mim, olha, ultimamente, tá mais do que bem, cara, tá? tipo assim, ele falou muito de equilíbrio, né? Equilíbrio de setores? E tem um indício que para mim é fundamental. Fundamental. O Kleber Xavier tem 2 treinos. Ele chega ontem, e meio que em cima da hora de dar o primeiro treino, e tem um bastidor curioso. Os novos membros da comissão técnica, eles se encontraram no aeroporto em Congonhas e vieram juntos descer a serra. Então, o primeiro treino do Santos foi quase que uma reunião descendo de carro, sabe? Cada um tá no lugar e eles desceram juntos. Então, ali começou um debate. Tipo, você estudou? Estudei. O que você achou? Puta, quem te muda? Então, já começou ali. E ele teve 2 treinos para planejar. O primeiro é defesa, o segundo é ataque. Isso faz para mim... Toda a diferença, isso é um grande indício de que eles reconheceram que o momento é de não tomar gol. O César Sampaio já vinha falando isso. Certamente ele falou isso também para a nova comissão, que eles são muito próximos. Mas, assim, se a gente quer momento melhor, resultados melhores, a gente quer jogar um futebol mais legal, tem que proteger. Primeiro a gente precisa se proteger. E aí, como é que você se protege? Com volantes que não marcam tão bem, com lateral que não está em boa fase. Então, acho que essa é a discussão. Fortalecer essa linha de 4, se for uma linha de 4, tornar o meio-campo um meio-campo mais combatente, combativo. Só que o jogo contra o CRB é um cenário diferente do que o Santos vai ter. É um jogo atípico. Contra o Bragantino atacou o Santos. O Grêmio vai atacar o Santos. O Fluminense atacou o Santos. O São Paulo atacou o Santos. O CRB ele vai colocar o teu time na defesa. Então o Santos precisa se preocupar com a defesa contra o CRB, óbvio. Mas assim, o ataque é fundamental. Você tem que fazer 1-0 é pouco, sabe? Tipo, você tem que levar o resultado para Maceió. Sim. Mas ele pensar primeiro na defesa para depois pensar no ataque me faz entender qual que é a prioridade. Então, eu acho legal isso também, sabia? O treino específico para um objetivo. Porque assim, ele fez um treino só de defesa ontem. Aí você fala, puta, o que os atacantes fizeram? Não, os atacantes estavam marcando no treino, sabe? Também estiveram envolvidos. Eu acho legal que, tipo assim, os zagueiros vão pro treino pensando, puta, hoje é nós, sabe? Hoje é a nossa defesa. Não vamos deixar os caras fazerem gol. Eu acho que é legal você propor esse tipo de coisa, essas situações novas. Me parece que são pessoas... Me parece não, são pessoas modernas. Uhum. Tirando o Fábio Maceridian, preparador físico mais experiente... A gente tá falando do Kleber Xavier, que mesmo com 61 anos tá no primeiro trabalho, que estudou pra caramba, que teve 6 meses para absorver e assistir. O Matheus Bach, que é super jovem, o Vinícius, que é super jovem. Então é uma comissão atualizada, que com certeza tá trazendo estímulos novos para esses jogadores, né? É bom falar isso porque muita gente cai em cima do mas o Kleber vai ter a primeira oportunidade de técnico no Santos com 60 e poucos anos. 62? 61? 61 anos. Nossa, qual o sentido disso? Mas apesar da idade e mostrar a maturidade dele dentro do futebol, é um cara que é envolvido. Ele parece que tá com 30, pensando em ânimo, né? Esse trabalho, sim. Assim. E isso é bom. Ele tem uma experiência importante. É claro, a gente tem que saber dividir. Ele trabalhou com o Tite por muitos anos, sem a pressão que o Tite lhe dava. Lógico. Ninguém nunca chegou, puta, Kleber Xavier, você deu um treino ruim. Não. Mas ele sabe como é que dá o treino, ele sabe como é bastidor de futebol, ele conhece a linguagem dos caras. Sem ser inserido, né? E eu gosto de pensar nessa história,
Porque, assim, ele poderia muito bem se aposentar como auxiliar do Tite. Sim, quis tentar algo novo. O filho do Tite, ele quer tentar algo novo, mas ele é jovem. Porra, com 61 anos, ele pensou... Buscar uma alternativa pra carreira, né? E pode dar errado. Pode, claro, é um risco. A essa altura, ele se, tipo assim... Se expondo... Ele ficou totalmente exposto, ele sai da comissão do Tite. Se ele volta para a comissão do Tite, é um passo atrás, ele vai contra tudo que ele falou. E se esse trabalho do Santos, que é o primeiro, não der certo, é quase que um carimbo para os outros times. Ele com certeza ele vai para um nível abaixo. Sim, concordo. Porque, pô, ele não é experiente. O Santos acreditou, eu não vou acreditar também. Concordo. Então, assim, ele deve estar com uma vontade de se provar. Que seja motivação suficiente. Ele falou que chegou no hotel ontem morto, né? Eu acredito, assim, ele deve estar tipo numa adrenalina boa, sabe? E eu acho que o Santos precisa desse tipo de cara. O Emiliano Dias era uma pessoa que quase convenceu o Santos com essa vontade. Tipo, não, o Ramon vai descansar e eu vou assumir. Mas o Santos entendeu que nesse cenário o Kleber é mais experiente. Sim. O Caixinha, não é que ele não tinha vontade, mas ele é um cara que sabe que daqui a pouco ele pega um clube. É verdade. Sabe, esses técnicos que, tipo, o Carilli saiu do Vasco, ele vai pegar um clube. O Mano Menezes saiu do Fluminense, ele for pegar o Grêmio. Eles entram na ciranda de treinadores. Sim. O Kleber Xavier, ele não entra nessa ciranda ainda. Ele vai entrar se ele fizer um bom trabalho, porque esses técnicos, a gente fica falando sempre entre os mesmos 15 e 20 nomes, né? Sim. O Kleber, ele quer chegar nesse patamar. E ele, essa altura do campeonato, ele virar para a família dele, para o Tite, para quem for, e falar, não, tô sozinho, é de uma coragem muito grande. E eu, claro que isso tudo que eu tô falando não resolve, né? Mas eu acredito que o Santos está vendo um profissional com muita vontade. E é um profissional com a vontade de um jovem, mas com a experiência que um jovem não tem. Sim. Então o Pedro Martins, ele falou que a decisão foi confortável no final das contas, né? E foi quase unânime, tá? Assim, foi... o tal nome que deveria passar por todos os setores e ter o consenso, foi quase um consenso, pelo menos. Vou ler mais algumas mensagens de vocês aqui, ó. O Thiago Medina comentou assim, ó, só de arrumar a defesa já vai ajudar muito. No último jogo tomamos 2 gols que a bola era nossa. Vocês viram São Paulo e Náutico? Não. Ah, não, vi. A gente viu, né? Vi, perdão. O Náutico do Hélio dos Anjos, ele foi pro Morumbi com uma postura que surpreendeu. Eu achei que o Náutico estava solto, né? O Náutico da Série C, o Série B da Série B. Ele adotou uma postura mais ousada ali, saindo pro jogo, até que faz 1-0. Eu assisti Inter e Maracanã do Ceará, que é um clube abaixo, né, de nível. O Maracanã fez uma linha de 5 e uma linha de 4. Tipo assim, impressionante, os caras não passavam do meio campo, era um negócio... Então a gente não sabe como vem esse CRB amanhã. Então é importante esse comentário do Medina, porque às vezes a gente fala, pô, CRB, não vamos treinar a defesa, não, tem que treinar, gente. Porque na Copa do Brasil, mata-mata, um gol como visitante, por mais que não valha mais o gol qualificado, faz muita diferença. E o Santos tem esse fator de confiança. Se o CRB faz 1-0 na Vila, a torcida que estiver presente e os jogadores que não têm tanta bagagem, eles derrapam. Assim. A gente viu isso contra o Bragantino. Porque não tem psicólogo. Não tem. A gente viu isso contra o Bragantino. Foi um pouco da vontade do David Washington de diminuir, mas sai o gol do Sacha, você vê que o derrapa assim, derruba muito. Então o Santos precisa amanhã contra o CRB estar com a defesa organizada para que os jogadores da frente se sintam seguros para pensar mais no ataque, no gol, porque vai ser um jogo de ataque contra a defesa. E aí esses caras precisam criar... Então assim, pensa na defesa, fortalece, deixa os atacantes à vontade e aí vamos treinar movimentos ofensivos para tentar ganhar da defesa do CRB. Porque esse jogo de amanhã, se o Santos faz 1-0 jogando bem, beleza, você fala, pô, boa estreia, mas 1-0 é ruim ainda. Porque o jogo da volta é complicado, mas sabe? Eu acho que 1-0, assim, diante das proporções que o Santos tem vivido, acho que animaria boa parte da galera. Então depende do resultado. Mas depende lógico que depende da forma de jogar. Né? 1-0 jogando mal, por exemplo. Mas é isso, o Santos precisa estar mais seguro. O que me dá... A gente assistiu o último jogo no camarote superior. Né? E a gente fica na cabine de imprensa, são alguns metros para cima. A gente estava vendo... Na minha cabeça, fico curioso, porque é como se eu estivesse vendo uma prancheta. Ainda vertical, como se os jogadores fossem peões do xadrez, assim. Então dá para ver perfeitamente o espaço no campo. Quem pode dar bola. E dá para ver que o Santos estava muito espaçado. Dá para ver que os jogadores se escondem. Dá para ver que quando o Brasão pega a bola, ele está desesperado porque não tem ninguém para dar opção de passe. E dá para ver, principalmente, que a intermediária defensiva do Santos é um convite ao adversário. A distância entre os zagueiros e os volantes é muito grande. O John recebia a bola livre, aberta o tempo todo. Então eu não sei quem é o meia do CRB.
O Rainer eu sei que não joga, o que é uma notícia ruim para o Santos, inclusive. Mas o Barroca, ele não é um técnico completamente defensivo. Então, se ele sentir que existe esse espaço, ele vai começar a falar, gente, vamos. O Santos tem muito espaço com o Schmidt ou com o Pituca. Na verdade, os dois devem jogar juntos, né? Eu até acho que poderia ser o caso do Tomás Rincon ali para dar uma protegida nesse momento. Eu ia puxar esse assunto por conta do comentário do Marcos Ozaki. Ele falou assim, ó, Schmidt só trota em campo e o Pituca foge da bola. Com estes dois volantes, vai continuar desprotegida a zaga. Eu acho que essa pode ser uma mudança que a gente talvez veja, tá? Eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento também. Porque assim, o Carille, gente, era péssimo, né? O trabalho dele por muito tempo. Mas o começo do trabalho dele era um Santos que sofria poucos gols com o Schmidt e Pituca. O Santos, por exemplo, na Vila contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, cede pouquíssimas chances ao Palmeiras com essa dupla de volantes. Então pode ser que o Kleber Xavier, com um novo posicionamento, novos estímulos, talvez faça com que essa dupla seja uma dupla confiável defensivamente. Mas eu não vejo. E na hora da saída de jogo, eu acho que o Schmidt arrisca mais que o Pituca, só que o Schmidt ele é mais lento. O Pituca ele não arrisca, ele não gira. Então fica um negócio que é meio desesperador. O Gabriel Bontempo, que está no começo da carreira, ele parecia um veterano perto desses caras, porque é um cara que ele gira, arranca, ele sabe quando cortar, quando virar. O Pituca e o Schmidt, eles estão nesse limite. E o Pituca, que é capitão do Santos, ele saiu do estádio muito vaiado com o CRB. Então, às vezes, até para ele, talvez seja o momento de dar uma preservada. O Schmidt ainda teve um bom momento ou outro no jogo. O Pituca não vi nenhum. Você não vê uma assistência do Pituca, uma inversão do Pituca? A bola do pênalti do Léo Godoy contra o São Paulo, por exemplo, é uma bola do Schmidt pro Léo Godoy, no segundo pau. Uma cavada, um lançamento mais arriscado. O Pituca, você não vê esse tipo de lance. Foi o gol que ele entrou no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, né? Que deu o Pituca voltou, ele comemorou, tirou a camisa e já voltou para esse mood dele que é... Nada. Que é um cara que, tipo assim, tô sem nenhuma... A temporada do Pituca, gente, é... Tenta lembrar, faz um esforço aí pra você lembrar de algum lance importante do Pituca além desse gol, que você não vai achar. E o Pituca era um cara que era muito confiável, né? Era um cara que dava pra contar. Ele fez a carreira do Felipe Jonathan, gente. Hoje não, nossa, sim. O Rodrigo Madeira, grande Rodrigo, tá aqui falando, ó, os jogos de ontem da Copa do Brasil foram complicados para os favoritos. É um ponto de atenção. Sim, sim, sim. O Luiz Felipe falou assim, ó, Kleber treinou e ajudou o Léo Ortiz do Flamengo também. Então, é esse cara experiente que tem essa bagagem de recuperação de jogador também. Muita gente tá sobre o Guilherme, a gente vai tentar outra coisa entender. Eu quero discutir com a Gabi, trazer para vocês o que a gente ouviu de bastidor da chegada do Kleber, né? Como é que foi essa procura, como o nome do Kleber chegou e tudo mais. Isso eu acho que vocês vão gostar. Mas antes disso, tem um ponto da coletiva que me deixou pensativo. O Kleber Xavier fala, eu gosto de aproveitar os jogadores, eu gosto de contar com todos. Já recuperei vários. Eu pensei muito no Furt. Cara, não duvidaria também. É que agora tem muita opção nesse setor, né? Mas entende, tipo assim, a questão pra mim não é o Kleber Xavier acreditando que o Furt possa ser útil. É o Kleber Xavier mostrando pro elenco que tá com ele, sabe? Tipo, algo mais, tipo, não vou te deixar treino separado, você vai ser importante de alguma forma, treine, se esforce que você pode chegar. Pode ser. Porque não tem outro jogador afastado, né? Tem o André Quintino, que é mais da base, que nunca se formou no profissional. Mas ele falar exatamente isso, assim, não gosto quando o jogador me fez pensar que ele pode ter esse tipo de... Essa visão pro Furt? E ele falou que vai usar muita base. E isso a gente vai trazer. A entrevista que ele fez com o Pedro Martins é fundamental para o Santos decidir, muito por conta do conhecimento de base que ele demonstrou, que foi algo que também o Caixinha decepcionou. Além de vários outros fatores, o Caixinha vai para um jogo do Campeonato Brasileiro sem jogadores da base. O Santos, historicamente, sempre tem pelo menos um ou dois. O Caixinha, na hora que apertou, ele colocou o Léo Godoy, ele tirou os moleques. Até o Bontempo ele conseguiu tirar do time. Então, o Kleber Xavier, ele sabe que a dependência dele, a aprovação da torcida, tudo isso depende muito da utilização dos meninos. Pedro Cheiro falou aqui, ó, Botempo saiu, o Santos morreu. O Humberto foi muito querido, né? Aqui, ó, o Humberto Pimentel falou assim, casal jovem e arejado, não aguento mais a imprensa que cobra o Santos, sobretudo os velhos, comentários rabugentos, precisamos de mais informação de qualidade do que ódio, distorção e fofoca. Sigam assim, que querido. Obrigado pelos elogios, Tem uns senhores que eu gosto. Tá vai tocar, tudo bem, depois eu atendo. Não sei quem está querendo falar comigo. Vai lá. Vai mais, pode falar. Tira mais, pô, tá de boa. Então, tá bom. Então, sobre o processo, conseguiu? Consegui. Hoje tá difícil, né, gente?